Flamengo, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. O aproveitamento é alto, 73,8%. Até agora, ele já levou o Cariocão, a Supercopa diante do Botafogo e a Copa do Brasil. Então, que ele superou o Galo na final. Até agora, embora nenhum treinador sempre acerte ou sempre erre, o balanço do Felipe Luiz como treinador do Flamengo é um balanço extremamente positivo. A gente tem os números, né, até para falar dessa primeira temporada do Felipe Luiz como treinador profissional. Eu acho que a gente vale destacar isso porque é impressionante o que o Felipe Luiz faz. A gente não tem que melhorar nada, Edu. O Felipe Luiz é um fenômeno, Edu. Felipe Luiz é um fenômeno e um fenômeno que quebra paradigmas. Quando o Felipe Luiz chegou no Flamengo, era muito discutida a questão dele ser um lateral simeonista, um lateral que não sabe atacar. O que ele fez? Conquistou 2 Brasileirões, 2 Supercopa do Brasil, 1 Copa do Brasil e 2 Libertadores. Felipe Luiz completando 1 ano de Flamengo. E agora, o treinador rubro-negro fala sobre ter atingido esta meta. Estou muito feliz por essa marca. Quando vim pelo Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala como jogador. Aí tivemos um momento único, né? Aí do Maurício. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Os momentos muito bons, momentos que ficarão marcados para sempre. Momentos não tão bons, que fazem parte desse processo, mas eu me sinto parte desse clube, né? Vim aqui quando eu assinei com o Flamengo, com um contrato de 2 anos e meio, mas sempre sem cláusula, porque sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito, porque eu acredito que eu e também o clube, que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui, fazer tudo pelo Flamengo. Então, seguindo dessa mesma forma como treinador, sempre tentamos, né, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui 1 ano. E assim, estou muito feliz, e como tu falou, Boto, espero ficar muito tempo. E para isso tenho que te agradecer você, agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar. Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores, então estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos continuar fazendo história. Para isso, temos que virar agora e continuar trabalhando aqui. Temos um jogo importante quinta-feira. Muito importante o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. O Tetra falou agora há pouquinho, um jogo que pode decidir o futuro do Cruzeiro na competição. Para alcançar 1 ano dirigindo o Flamengo, o Felipe teve que fazer 69 jogos. Desses 69, é impressionante, né? Venceu 46, empatou 16, perdeu somente 7, um aproveitamento de quase 75%, 74,4%. O time, nesses 69 jogos, fez 123 gols, 1,78 de média e sofreu apenas 0,58. Olha lá, quase meio gol por partida. Títulos: 3, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, um título em 24, 2 títulos em 25. Mais de meio, mais de 1,5 gols por jogo. Só quase 2. Entra algo mais a falar sobre o Felipe, o trabalho do Felipe nesse 1 ano no comando desse gigante, dessa potência, o Flamengo? Eu acho que ele mesmo resumiu bem, né? Tá no início de profissão, os erros vão acontecer, vai ser lapidado. Teve já momento de muitas polêmicas, eu mesmo o critiquei no episódio Pedro, acho que ele não conduziu, na minha visão, corretamente, mas eu acho que ele aprendeu com isso, o atleta aprendeu com isso, o clube também, mas é um trabalho de altíssimo nível, assim, o saldo é muito positivo, e é claro que, como o Pascoal falou, para ser concretizado esse ano, conquistar algum desses títulos, que é o ponto mais alto, um brasileirão, né? Campeão brasileiro, é muito expressivo o título, ou uma Libertadores, ou os dois, né? O Flamengo tem possibilidades para isso. E é muito mérito do trabalho dele, o Zé Elias falou a gestão que ele tem do grupo,
escorrega aqui, escorrega ali, mas você vê que, num geral, os jogadores sabem o que ele quer, o que ele pede, concordam e assumem e fazem aquilo que ele está conduzindo. Então, assim, eu torço por ele porque é um jovem treinador, é brasileiro, nós precisamos de uma safra nova de treinadores, né? Nada contra os que vêm de fora, mas eu torço pelo treinador brasileiro. Nós temos profissionais de altíssimo nível, se derem as oportunidades, se derem a condição deles se prepararem, eu acho que, como está aí, é o cara mais promissor. Nesse momento, a oportunidade está sendo dada para ele e ele está correspondendo. Então, eu torço para que isso aconteça com os jovens treinadores brasileiros aí, que possam ter mais espaço, e ele pode ser um bom exemplo para todos os outros. Olha o ano do Felipe Luiz, os números dele no Flamengo como treinador, né? Só os jogos com o time principal. Então, 69 jogos oficiais, com 46 vitórias, 16 empates e 7 derrotas apenas. O aproveitamento é de 74,4%, 123 gols marcados, uma média de 1,78, 40 sofridos, 0,58 de média, 3 títulos. Ele tem a Copa do Brasil, tem a Supercopa do Brasil e também o Campeonato Carioca. E antes, ele ficou um pouquinho de tempo ali no time de base do Flamengo. Chama do cavalo passar selado na sua frente. E você, talvez, poder falar, não, ainda não é o meu momento. E é claro que ele não falou isso. Ao contrário, ele subiu em cima do cavalo e está comandando o Flamengo, pelo menos na minha opinião, com ótimas condições, como ele disse, ótimos números e ótimo desempenho também. Até agora, embora nenhum treinador sempre acerte ou sempre erre, o balanço do Felipe Luiz como treinador do Flamengo é um balanço extremamente positivo. Se a gente pegar essa tela que a gente mostrou aí, esse aproveitamento superior a 70%, um time que leva meio gol por jogo, e se a gente pegar isso e oferecer a qualquer técnico no mundo como um mapa do primeiro ano de trabalho, esse técnico vai falar assim, pode colocar meu nome aí. Ah, mas o time não joga tão bem, as pessoas reclamam, não tem problema nenhum, pode colocar o meu nome aí que para mim está muito bom. E aí? E tem que estar mesmo. É uma surpresa para você o que o Felipe Luiz apresentou já nesse Flamengo? Eu acho que não deixa de ser uma surpresa. Ainda mais, como o André falou, quando você vê um ano por um técnico no futebol brasileiro, já é um marco. Ah, mas o Flamengo tem tanto investimento. Olha os treinadores anteriores, eles não conseguiram desde o Jorge Jesus. E a gente está falando que um Felipe Luiz que sucede simplesmente o técnico de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Então você vê todo esse sucesso e que está totalmente estampado ali na tela que a gente mostrou, mas eu até vou além, porque acho que tem questões que chamam a atenção. Você fala, por exemplo, de um Flamengo que tinha dificuldade em encontrar uma forma de jogo na ausência do Pedro. Eu acho que isso muito motivou a saída do Tite. E ele consegue de imediato, tanto que consegue o título da Copa do Brasil. Lida com uma situação, para mim, muito complicada. Tem um fator que dificulta o início da questão do Felipe Luiz, que é ele está sendo técnico de jogadores com quais ele atuou. Então, isso é uma missão muito complicada. Lidou com a saída de um cara do tamanho do Gabigol na história do Flamengo. Teve a situação envolvendo o Pedro. Então, mais do que o grande futebol apresentado, mais do que os números apresentados, os 3 títulos conquistados e a possibilidade de mais 2 nessa temporada, ele teve um jogo de cintura muito grande para lidar com situações com personagens grandes com os quais ele atuou e de um clube do tamanho do Flamengo. E sem falar em todas o nível de futebol, de coletiva, por exemplo, acho que isso também é um adicional, não é o principal ponto, mas acho que engrandece também o futebol brasileiro. Então, acho que tem vários aspectos que credenciam esse trabalho excepcional. E até para fechar, por mais que ele seja um nome reconhecido no futebol europeu como atleta, foi formado lá, ele teve procura já de um clube europeu, o Fenerbahçe, o que não é comum para técnicos brasileiros. Então mostra como ele está sendo observado também lá fora. Então acho que tudo isso credencia o excelente ano que o Felipe Luiz teve à frente do Flamengo. Felipe Luiz é um trabalho sólido, por isso que ele está um ano à frente do Flamengo. Essa é a notícia, né? Depois do Jorge Jesus, é a primeira vez que o Flamengo tem um técnico durante um ano inteiro. É porque o Flamengo é um clube no Brasil que ele tem muita pressão e o torcedor do Flamengo ele não quer só que o time jogue bem. E o Felipe Luiz consegue tirar isso dos jogadores. Claro que tem um time tecnicamente muito forte, mas é preciso você extrair isso dos seus jogadores. Logicamente, a gente não pode esquecer da classificação, que também foi um jogo muito difícil contra o Estudiantes, mas que ele tem jogadores, como eu falei, tecnicamente que conseguem resolver. O Rossi resolveu para ele nos pênaltis, mas é um Felipe Luiz que
merece esse status que ele está tendo hoje dentro do Flamengo por tudo que ele vem fazendo. São 3 títulos, né? De um treinador que tem 1 ano só como profissional. Era esse o ponto que eu ia tocar, né? Essa questão do Flamengo ter um técnico durante todo o ano, né? A Camila lembrou que o Jorge Jesus completou o ano, mas ele não foi um treinador de janeiro a dezembro. Isso não acontecia no Flamengo desde 2011. Olha o tempo que o Flamengo... E tudo indica que o Filipe Luiz vai terminar a temporada em dezembro. Ele começou a temporada, entrou no fim do ano passado. A gente tem os números, né? Até para falar dessa primeira temporada do Filipe Luiz como treinador profissional. Eu acho que a gente vale destacar isso porque é impressionante o que o Filipe Luiz faz com um ano de carreira. Não é um ano de Flamengo, é um ano de carreira. Claro que ele tem um grande time em mãos, mas outros tiveram e não conseguiram fazer a mesma coisa. 69 jogos, são 46 vitórias, 16 empates, 7 derrotas. E aproveitamento aí os 3 títulos. A Copa do Brasil no ano passado, né? Ele pega o time já na semifinal depois da demissão do Tite. E esse ano ele ganha o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. E, além disso, é favorito nas 2 competições que ainda restam, né? É líder do Campeonato Brasileiro com uma boa vantagem. E, assim, na minha visão, na semifinal diante do Racing, por mais que o Flamengo faça o jogo da volta na Argentina, o Flamengo é mais time, né, que o adversário da semifinal. E na final tem jogo único, enfim, contra a LDU ou o Palmeiras. Acho que impressiona, né, Renato? O Filipe sempre foi aquele cara que, quando jogador, e até foi comentarista, o nosso colega durante a última Copa do Mundo aqui no Sport TV, ele sempre mostrou ótimas ideias, um cara com clareza no que fala sobre futebol. Acho que é muito legal a gente ganhar mais uma opção. E a gente, quando eu falo a gente, eu falo de futebol brasileiro. Brasil, né? Falando até em expectativa de ter um treinador no cenário europeu, em breve, até um técnico de seleção brasileira, ele que é muito jovem. Acho que todo esse contexto é bastante impressionante do Filipe. Cara, é tudo muito impressionante, né, na carreira do Filipe como treinador, porque ele começa já num mata-mata de Copa do Brasil e você vai falar assim, o cara foi campeão, mas assim, estreou na semifinal. Mas se você olhar para o contexto daquelas semifinais, né, tanto o jogo no Maracanã quanto principalmente o jogo em Itaquera, né, contra o Corinthians, em que o Flamengo tem um jogador expulso no primeiro tempo, nos primeiros minutos, e ele consegue armar um time de uma forma que não deixou o Corinthians nem assustar o Flamengo. Então, assim, já foi um primeiro teste muito grande, né? Depois, enfim, eu acho que ao longo do tempo, né, ele tem mostrado tanto as suas características, a sua personalidade. Acho que ele tem algo a seu favor, que é o fato de conhecer muito bem o Flamengo. Né? Isso é uma vantagem para ele, de conhecer muito bem o ambiente do Flamengo, de conhecer muito bem, inclusive, esse ambiente que é muito conturbado, por toda a pressão de torcida que tem. E o outro benefício dele é que ele é um ídolo da torcida. E isso faz com que a torcida tenha um pouquinho mais, né? Ele tem um pouquinho mais de crédito, vamos dizer assim. Aí, nos pouquíssimos momentos de crise de um Flamengo de 75% de aproveitamento, que teve mais, assim, acho que a primeira fase da Libertadores, eu acho que foi em alguns momentos ali que a torcida ficou chateada com algumas performances. Mas, assim, é tão pouco, né? É tão pouco diante de um cenário. E o cara começa como treinador profissional simplesmente no maior clube do Brasil, né? Do maior clube clube de maior torcida do Brasil, ou seja, no clube que mais terá pressão em cima dele. Então, eu acho que, primeiro, é impressionante a qualidade que ele tem, é impressionante a personalidade que ele tem para imprimir essa qualidade, essas características, o que ele acredita de futebol desde o jogo 1. E, para mim, é um cara que, assim, eu falei outro dia no Seleção aqui, eu acho que o potencial do Filipe Luiz dentro desse Flamengo, de um contexto, obviamente, de um clube mais rico do Brasil, da América Latina, com investimento alto, sendo um treinador de altíssima qualidade e com essa moral com a torcida, porque já tem um pouquinho, né, pelo fato de ser um ídolo, a tendência é ele ficar por 5 anos, 10 anos. E aí a tendência é o Flamengo ter um domínio absoluto. Se a gente pegar todos esses últimos anos do Flamengo, que trocou de treinador adoidado, o Flamengo sempre foi campeão de alguma coisa relevante. Sim. Né? Não é que passou e não foi. Não, teve Rogério Ceni campeão brasileiro, teve Dorival ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Acho que teve um ano só que não ganhou nada, 23. Dorival ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Acho que teve um ano só que não ganhou nada, 23. Que não ganhou nada. Tem o 21 que não ganha... 23 ganhou o Carioca, né? Não ganhou o Carioca. Não, 21 ganhou o Carioca, se eu não me engano. 23 eu acho que o Flamengo não ganhou... Não ganhou nada? Não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores, não ganhou o Carioca, acho que é isso, não ganhou.
Fora isso, todos os anos, todos os outros treinadores ganharam alguma coisa. Agora, com uma estabilidade de um treinador dessa qualidade, a tendência é o Flamengo ser ainda mais dominante. Não, e só mais um dado impressionante, né? Se a gente pegar o saldo de gols desse ano de Felipe Luiz no Flamengo, dá 83 gols. São 123 gols marcados e 40 só de 25. Sofridos. Não, desse ano completo dele, né? Do ano passado, de setembro, fim de setembro do ano passado, agora setembro de 2025. Só tem uma preocupação, que na verdade é um certo cuidado, Felipe. E a gente viu isso agora recentemente, eu acho que até nessa partida do Flamengo na Libertadores, nessa classificação nos pênaltis, né? Contra o Estudiantes. É que justamente por ser um começo muito vitorioso do Felipe, com números excelentes, a gente se impressiona e às vezes idolatra com a mesma capacidade que rapidamente o futebol brasileiro moe um treinador. E acho que a gente precisa ter um cuidado, porque por mais que seja impressionante, que o trabalho do Felipe seja muito bom, que ele se mostre em vários aspectos muito competente, ele é um treinador começando a sua carreira. Então, que naturalmente vai passar por um processo de amadurecimento do trabalho dele. Flamengo é o tema e o Felipe Luiz completa 1 ano no cargo. 1 ano de Felipe Luiz, 69 jogos oficiais, 46 vitórias, 16 empates e 7 derrotas, exatamente. Crise, hein? Mais derrota do que título. 4,4% de aproveitamento, 123 gols. E os gols sofridos? 40 gols sofridos, 3 títulos, ganhou a Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 25, Carioca 25. Como diria aquele nosso amigo... Rafa Prats? Os números são irrefutáveis. Um abraço para ele, nosso querido Ademir Quintino. E 1 ano de Felipe Luiz. Eu acho interessante a gente perguntar para alguém que é uma bandeira do Flamengo, igual Fábio Luciano. Vamos lá. Ô, Capito, o que representa esse cara aqui na história do Flamengo, a história recente? Sim. O que representa o Felipe Luiz para o Flamengo hoje? Edu, é um profissional identificado com o clube, né? Seja como jogador, quando foi, como treinador também. Então, assim, tenho certeza que o torcedor do Flamengo olha para a beira do campo. Lógico que vão ter erros, e são poucos, né, na condução do Felipe, e muitos acertos, mas o torcedor se sente, representado ali pelo Felipe como treinador. A ideia do torcedor da arquibancada, ela bate muito com esse Flamengo, né, o futebol que esse Flamengo apresenta hoje. É um cara que, enfim, a placa mostra isso, né, que tem uma identificação muito grande com o Flamengo como clube, desde criança, enfim, a família flamenguista. Ele fala que a sensação que ele teve, né, quando assinou o contrato como atleta, ele fala que como treinador, ele colocou um contrato sem multa, né, que o Flamengo teria o direito de mandá-lo embora no momento que quisesse, caso ele não conseguisse entregar aquilo que se imaginava dele. Ele está aprendendo ainda, né, porque é muito jovem e tem um caminho a ser percorrido como treinador, mas é um estudioso, é um cara super interessado, é um cara que tem o respeito de um elenco estrelado. Não é fácil você... São muitas personalidades diferentes. Era o desafio dele, ele é contemporâneo dos caras. Como é que ele vai se comportar com atletas que ele já teve ao lado dentro do campo, com aqueles que estão chegando, com os jovens jogadores. Então é isso, Edu. Acho que o torcedor do Flamengo tem muito orgulho desse 1 ano do Felipe Luiz e parabéns a ele, né? Merecido esse momento, essa homenagem que ele recebe do clube. E o Felipe, acho que o flamenguista torce para que ele tenha cada vez mais sucesso no comando técnico do Flamengo e permaneça por muito tempo, porque é um cara super do bem e, como eu falei, é um profissional muito dedicado, que conhece o dia a dia do Flamengo, que respeita a história do clube e, enfim, e que tem o respeito também com certeza, da grande maioria dos torcedores rubro-negros. Natália Ferrão, quando a gente viu o Felipe Luiz ser anunciado, e eu lembro aqui que a gente falava o Bubu já pedia ele. Não, mas o desafio falar. O cara vai... ele vai ser contemporâneo dos caras, tal. Ele tem mais pontos positivos do que negativos. A forma como ele conduz... até mesmo com o Pedro, né, que começa a ficar aquela interrogação de como seria... As coisas foram muito bem resolvidas e esclarecidas. Então, ele tem muito mais pontos positivos nos números, que o nosso computador já vai trazer para a gente, mas também no que se tinha de expectativa. O Flamengo, em dados momentos da temporada, em partidas, ele foi muito protagonista. Óbvio que, né, às vezes tem algum questionamento. O próprio jogo contra o Vasco
ter poupado alguns jogadores e não ter conseguido um resultado positivo no Clássico chamou atenção, a forma como sofreu contra o Estudiantes, a forma como joga o primeiro tempo contra o Corinthians, mas parece que ele consegue encontrar um caminho até pela qualidade que ele tem e profundidade que ele tem de elenco, né, Edu? Então, acho que para o torcedor, a gente fica com um sentimento, pelo que a gente acompanha, de que é isso, os torcedores eles têm ele tem muito mérito na posição que ele está, no cargo que ele está. Ele vai ser contestado como qualquer treinador do mundo, em qualquer liga do mundo. Isso é normal, até pelo poder de investimento e pelo que tem o Flamengo. Mas eu acho que ele tem muito mais pontos positivos do que negativos hoje no Flamengo. Supercomputador. Olha lá, ele sabe tudo. O supercomputador. Também é um super atleta. É um super atleta, é um super bigode, com a super ombreira, vai agora analisar. O super Felipe Luiz. Tá sobrando pano Felipe aí. Luiz. O que precisa melhorar pela avaliação dos números? A gente não tem que melhorar nada, Edu. Nada, o Felipe Luiz é um fenômeno, Edu. Felipe Luiz é um fenômeno e um fenômeno que quebra paradigmas. Quando o Felipe Luiz chegou no Flamengo, era muito discutida a questão dele ser um lateral simeonista, um lateral que não sabe atacar. O que ele fez? Conquistou 2 Brasileirões, 2 Supercopa do Brasil, 1 Copa do Brasil e 2 Libertadores pelo Flamengo, sendo um lateral extremamente ofensivo, com capacidades ofensivas e valências defensivas também. Quando ele vai para a base do Flamengo, ele treina, ele ganha tudo que ele ganhou na base, inclusive mundial, e aí dão a ele a possibilidade de assumir o time principal. Ser humano ímpar e espetacular que ele consegue controlar um ambiente do Flamengo que é absolutamente conturbado, sendo um técnico que, além de tudo, tem a dificuldade de antes estar dividindo o vestiário com os caras e agora ter que mandar, porque ele é o comandante do time, ele tem que mandar nos caras. Ele perde nesse meio do caminho um Gabigol, que é um jogador que, queira ou não, tem uma grande história dentro do Flamengo e, apesar de todos os pesares do final da passagem do Gabigol, ele foi um cara absolutamente importante para essa história recente, inclusive para o Felipe Luiz, pra gente estar falando desses títulos que ele ganhou. Existia muita dúvida sobre o Felipe Luiz treinador e ele vence. Ele vence logo no primeiro ano a Copa do Brasil, com muita qualidade dentro dos jogos, o que ele faz contra o Corinthians, tem até aquele lance dele falando, ataca pelo lado, e o gol sai exatamente assim, o gol que acabou sendo o gol da classificação do Flamengo. Ele faz mudanças em todos os jogos, até a final da Copa do Brasil, para vencer da forma que venceu contra o Galo, recuperando um jogador, inclusive, que era o Plata, que já estava muito duvidado dentro da torcida do Flamengo, e esse ano ele é líder do Campeonato Brasileiro, ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, goleadas históricas, tem 6, tem 8, ele tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série A e ele começa, de novo, para a galera do corte, calma, ele começa a me lembrar um pouco uma passagem de um treinador que foi histórico no seu clube e histórico também histórico do seu clube como jogador e histórico do seu clube como treinador, que é o Zinedine Zidane. Se ele vai ganhar o que o Zidane ganhou, que foram 3 Champions, se ele vai ganhar 3 Libertadores, eu não sei. Ele tem dinheiro para isso, porque o Flamengo é um clube muito rico, ele tem qualidade para isso, ele já mostrou que ele é um treinador com essa qualidade e ele tem, principalmente, comando do seu vestiário. Ele é um jogador histórico de um clube, ele treina esse clube e ele tem tudo para vencer porque ele é muito competente. Parabéns ao Felipe Luiz por ter ficado 1 ano, não é fácil, ainda mais no Flamengo. Ficar 1 ano não é fácil, e não só porque você é mandado embora, mas porque vem clubes de fora, tem seleção brasileira que vem com assédio, tem seleções de outros países, tem caminhão de dinheiro, coisa de valores estratosféricos que é muito difícil você recusar, e o Felipe Luiz está aí, provando que o trabalho dele, o que ele acredita, é maior do que dinheiro da Arábia, dinheiro da casa do caramba e tudo mais. Então, achei que você falou outra então, para você, eu gostei da frase que coloca Zidane também no corte. Não, eu acho que sim. Edu, o Zidane ganhou tudo que ele ganhou pelo Real Madrid, treinou a base do Real Madrid e depois enfileirou 3 Champions. O Felipe Luiz vai ganhar 3 Libertadores seguidas? Eu confesso que eu não sei, mas ele tem um dos melhores elencos da América do Sul, que são o melhor elenco, como o Real Madrid tem.
Ele tem uma torcida absolutamente apaixonada, ele tem muita competência e muita qualidade e vem mostrando isso. Eu não sei se ele vai virar, mas que o Zidane fez tudo o que fez com o Real Madrid depois de ser jogador e foi como treinador, e o Felipe Luiz está tentando trilhar esse caminho agora. Ele tem. O Zidane é lembrado como um dos grandes do futebol, o Felipe Luiz também pode. Mas foi o que eu falei no começo do programa, precisa ganhar. Interessante que eu chamei a razão e já tivemos essa agora frase. Agora eu quero ver a emoção. Vamos agora para a emoção. E depois que eu calculo financeiramente, eu quero depois saber... da citação do Zidane, e aí eu também concordo. Não, você pode discordar, a gente está num programa exatamente eu te dou moral, te dou moral. Vem aí ele, Rodrigo Bueno, pés no chão, sempre nas suas análises. Bubu, há quem diga, e aí eu quero a tua opinião, que Felipe Luiz foi o único que conseguiu chegar perto do futebol de Jorge Jesus. Que o flamenguista falou, temos alguém. 5. Você acha que ele já igualou o Jorge Jesus? Ele ultrapassou o Jorge Jesus na comparação com Jorge Jesus? Felipe Luiz Ele é Felipe Jesus. A nação tem poder. Esse cara é maluco. A voz do povo é a voz de Deus. Quando Tite era o treinador do Flamengo, tão badalado pelo currículo, seleção brasileira, a torcida do Flamengo não só queria a saída do Tite, como já tinham olhado para a base e visto em Felipe Luiz o futuro rubro-negro. Ele foi campeão mundial sub-20 na base. Então você percebia já ali no ninho, né, que tinha um treinador europeu com passaporte brasileiro. O Felipe Luiz, dessa nova safra de treinadores brasileiros, é um dos caras mais preparados, estudioso, cara que bebeu na fonte de grandes treinadores da Europa. Ele é muito amigo do Simeone, mas não é só o Simeone. E ele também trabalhou com o Jorge Jesus. Ele fazia parte daquele lendário Flamengo de 2019. E ele estava mostrando na base já a competência, a capacidade, a maturidade para assumir o time mais poderoso da América. O Malvadão. O Dartimengo, que está se transformando nas mãos de Felipe Luiz. Ele já é o técnico, depois do Jesus, que mais se aproximou do futebol de 2019. Algumas oscilações, alguns sofrimentos, mas o Jesus também sofreu, lembra? Com o Emelec? Para ganhar aquela Libertadores ali, para passar do Emelec, foi um inferno. Teve jogos que ele tomou 3-0 do Bahia, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Aconteceram alguns acidentes com o time do Jorge Jesus. Aconteceram e acontecem com todos os times, todos os treinadores. Só que Felipe Luiz, ele tem o DNA rubro-negro. Ele tem na veia, no sangue, o Flamengo. Então, assim como grandes treinadores do passado levaram o Flamengo a glórias e rapidamente saíram, eu só temo que Felipe Luiz, campeão brasileiro esse ano, porque eu já falei já há muito tempo que ia ser campeão brasileiro, é algo até fácil esse Flamengo ser campeão brasileiro, agora ainda mais, mas ele está a 3 jogos de transformar o Flamengo no primeiro tetracampeão da América desse país. Só 3 jogos. 2 contra o Racing e 1 na final, em Lima, onde o Flamengo em 2019 já foi campeão. Então, se acontecer isso, o Flamengo irá para a Copa Intercontinental no final do ano no Catar, a FIFA já determinou, será no Catar. Aí é Cruz Azul, Pirâmides e Paris Saint-Germain. Se ele vencer a Libertadores, vencer o Mundial, ele vai superar Jorge Jesus e vai ser o maior técnico da história do Flamengo ainda este ano. Eu concordo, mas já querendo discordar. Eu acho que se ele ganhar a Libertadores e ficar, ele já é maior que o Jesus. Ganhando a Libertadores e se ele ganhar o brasileiro, que ele vai ganhar a Libertadores, tá perto. Ele já iguala. O Jorge Jesus começou a cair de produção time no Carioca. Exato. O Jorge Jesus, ele faz as malas e vai embora. E o Felipe Luiz está aqui, ganhou a Copa do Brasil. Se ganhar o Campeonato Brasileiro e Libertadores, ele passa o Jorge Jesus, mas de braçada, ainda mais pela identificação que ele já tem prévia. Bateram que eu tava na porta, como dinheiro jogador. pra ele. Que isso, mas assim, pra mim... Me ajuda, O Jorge Jesus, ele criou uma identificação muito grande com o torcedor do Flamengo, porque ele mudou... Ele mudou toda uma filosofia dentro do clube, né? Concordo. Sabe, ele
enfim, os times brasileiros tinham um jeito de jogar, o Flamengo tinha uma movimentação, ele traz uma ideia nova de dia a dia, de intensidade de marcação. Concepção nova de futebol. E é isso que marca. É lógico que os títulos são importantes para você consolidar o seu nome na história, assim. Mas eu acho que o que mais trouxe para o torcedor flamenguista é isso, assim, de você ter um jeito novo de ver o futebol, assim, sabe? De você marcar com mais intensidade. As declarações que ele dava também, né? Que ele não. E pouco, lógico que poupar, mas aqui eu não poupo o jogador, e eu vou colocar os melhores em campo, e eu vou pressionar o adversário, eu vou golear. Então, assim, isso fez muito bem para aquele momento do Flamengo também. Então, as comparações, elas acontecem muito baseadas no Jorge Jesus, pelos títulos, mas também por essa mudança de filosofia de trabalho, dia a dia, de ideias. Perfeito. Eu acho que o Felipe, ele está construindo as suas ideias, né? Sim. Então, a gente olha para o futebol do Flamengo hoje, a gente vê um pouquinho de Jorge Jesus, a gente vê um pouco de Jorge Jesus, a gente vê um pouco de Simeone, que é um time também que tem os seus cuidados defensivos. A gente olha para um Flamengo que gosta muito do controle do jogo, da posse de bola. Então, assim, tem intensidade da marcação, tem pressão sobre o adversário, mas também tem a qualidade no meio-campo, tem as linhas mais avançadas. Então, é isso. Eu acho que é uma construção de ideias e de títulos que o Felipe está conseguindo construir, mas eu acho que esse respeito do Jorge Jesus, por mais que o Felipe Luiz ele consiga, e a gente vai discutir sobre isso, o Felipe conquistou uma Libertadores, conquistou um outro título, ele é maior do que o Jorge Jesus, eu acho que ele pode, com títulos, conseguir isso. Mas o que o Jorge Jesus trouxe naquele momento para o Flamengo, isso vai ficar marcado. A sensação que eu tenho é que é muito maior esse tempo já de permanência do Felipe Luiz no Flamengo. É um cara que já passou por inúmeros jogos difíceis, por competições diferentes, e hoje ele acumula 70 jogos já no currículo no Flamengo, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. O aproveitamento é alto, 73,8%. Até agora ele já levou o Cariocão, a Supercopa diante do Botafogo e a Copa do Brasil. Então, que ele superou o Galo na final. O Felipe Luiz é impressionante, gente. É muito jovem, é muito focado, é um cara extremamente inteligente, que já comprou algumas batalhas, como o caso Pedro, em que ele levou para a coletiva, em que ele assumiu publicamente o que estava acontecendo. Então, o Felipe, hoje, ele tem respaldo pelo trabalho. Não é porque ele é ex-atleta do Flamengo, pelo contrário, ele chega numa situação que não era tão complicada, porque o Tite nunca foi uma unanimidade, era um treinador que chegou no esgotamento no Flamengo, e o Felipe vem e renova tudo, ganha títulos, e se ele terminar o ano vencendo o Brasileirão e a Libertadores, quem segura esse técnico, Cicinho? E tem que fazer um contrato vitalício, né? Aí ele vai superar o Jorge Jesus? Exatamente. Tem que parabenizar o Flamengo, né? O Flamengo que acreditou no Felipe, porque o Felipe vinha das categorias de base, recebeu convites da CBF para trabalhar na parte ali de auxiliar técnico, optou por não ir, e o Flamengo viu todo esse potencial no Felipe e deu oportunidade. Então, assim, e ele abraçou com a sabedoria, com o estudo. O Flamengo viveu um tempo aí queimando muitos treinadores, né? A torcida vaiava, o Flamengo rapidamente corria atrás de outro treinador e mandava embora. Com o Felipe tem que ser diferente. Pode ser também que ele não ganhe o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e por isso tem que ser mandado embora? Não. O Flamengo hoje é estabilizado, então o Flamengo tem dinheiro para contratar jogadores, tem dois times maravilhosos, né? Sim, tem banco de reserva e o time titular, e o Felipe pode fazer ainda muito mais. Então o Flamengo deve renovar o contrato com o Felipe e deixar ele por muito tempo aí, até porque acredito que o futuro dele é Atlético de Madrid na saída do Simeone. E, Ronaldo, que privilégio começar a carreira profissional como técnico, saindo da base num time como o Flamengo, que ele conhece bem como jogador, que ele teve outras experiências, não é, treinando categorias inferiores, e chega no principal com títulos, com respaldo, com respeito, com grandes entrevistas, variações táticas. E hoje a gente elogia o Flamengo e muito mais pelo Felipe Luiz. E na base ele foi campeão mundial sub-20 pelo Flamengo. Tem mais essa também, um título que tem muita gente que corre atrás por aí, não consegue nem na base um mundial como esse. E ele conseguiu. Agora, o que me chamou a atenção no Felipe? Tomando um vareio do Dorival aqui no primeiro tempo. Ele vai, mexe no time, tira o zagueiro, coloca mais um cara no meio de campo e faz o time dele andar e vence o jogo. Mas ele entrou com um time misto contra o Corinthians, né? O Corinthians também.
Se for ver, tem um desfalque. Por isso estava com desfalque. Os seus melhores jogadores, Memphis, Garro, estava sem a E sua vinha de uma articulação. batalha exaustiva que levou para os pênaltis na Libertadores. Sim, o Corinthians também vem de tudo isso. Agora, o que esse menino... Nós estamos falando do Felipe. Não misturem as coisas, por favor. Tá né? bom. Esse menino, o que ele faz? Ele consegue mudar. Ah, Ronaldo, ele tem peça? Ele tem, mas tem que saber mexer. E ele soube mexer na peça. E deixou uma outra peça maravilhosa no banco, que foi o Pedro. Como é que você deixa o centroavante como o Pedro no banco num jogo como Porque esse? tem o desgaste físico, eles têm lá os números, os Achou exames. o time, foi lá e venceu no finalzinho, independente se foi que o lateral realmente foi do Corinthians também. Ele tá já que vocês chorando falaram ainda, do Corinthians, mas tá o Felipe, ele chorando. sabe mexer no time e mexer com os jogadores. Então, é um grande treinador.